Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui no canal da Filme com LED. Hoje a gente vai falar de colorimetria. Para falar de colorimetria, a gente vai usar o Sekonic C800. Eu tenho aqui também o meu fotômetro velho de guerra. Fotômetros não servem para a gente ler colorimetria, eles não têm essa capacidade, mesmo que sejam os fotômetros de cinema. Eu tenho também um Minolta antigo, ele era utilizado para fazer a leitura de CCT e de correção de gel, então a gente usava ele para equiparar a temperatura de cor entre lâmpadas, com CTO, com CTB, e para também ver se alguma lâmpada estava com invasão de magenta ou de verde, então a gente precisaria de minus green, de plus green. O colorímetro, ele tem as funções aqui do Minolta de CCT e de gel, ele não tem as funções de fotometria, ele tem apenas a função de fluxo luminoso, ele vai medir o fluxo luminoso em foot candle, nesse caso aqui, que não é a informação que a gente vai pôr na câmera, como o diafragma e ISO e shutter e FPS, tá? Então não faz fotometria e não faz colorimetria. Do Sekonic C800, vamos falar de três métodos de leitura dele, CRI, TLCI e TM30. CRI é o método mais antigo, bem defasado, é uma leitura pobre da qualidade da luz, mas é uma leitura que existe ainda, que ela é muito divulgada, os fabricantes divulgam muito pelo método CRI, e a gente precisa entender algumas divisões desse universo CRI. Tá? Eu vou fazer a leitura da luz aqui na minha frente, em CRI, e a gente vai ver o gráfico. O gráfico do CRI é esse daqui, ó. São 15 cores, essa barrinha que vai de 0 a 100, e aí a média dela. A média da leitura dessas cores é 95.2, então o CRI-RA dessa luz aqui na minha frente é muito bom, é 95.2, mas o que é o RA? Eu vou dividir o CRI em duas partes. A primeira é a versão primária dele, a versão mais pobre, que ele faz a leitura de 8 cores. Isso era muito usado em lâmpada residencial, lâmpada fluorescente. Então a gente comprava a lâmpada, ela tinha um CRI, RA ou IRC em português aqui no Brasil, de 85. É uma lâmpada ruim como reprodução de cor, bem fraca. Uma lâmpada tungstênio de filamento, ela iria dar um CRI de 99. Opa, estamos falando de uma luz sensacional, uma reprodução de cor ótima. Então por isso que a gente sempre usou a lâmpada de filamento na fotografia, na cinematografia. O CRI dela é muito alto, é de 99. E quando a gente for fazer a leitura do CRI do sol, a luz a pino ou num dia nublado, essas leituras vão ser de 100, CRI 100. Mas eu vou separar então o CRI em duas cartelas de cor. A primeira delas vai fazer a leitura de 8 cores, que é o CRI-RA, o A é de average. Então ele vai fazer do R1, R2, R3 até o R8, vai somar isso, vai tirar a média. Isso é o RA da luz. Mas é muito pobre, 8 cores só para o nosso universo hoje de LED, de cinematografia, de sensor, de digital, de sistemas eletrônicos. Fazer a leitura CRI-RA baseada em 8 cores é jurássico, tá? É uma coisa extremamente ultrapassada. Então existe a versão estendida. A versão estendida é essa aqui, é esse gráfico de 15 cores, ele vai chamar RE, então é o Edge Extended. Então, CRI, RE é a média de 15 cores. Tem fabricante que anuncia da seguinte maneira, CRI, valor do CRI, RA, mais R9. R9 é importante a gente entender ele, é importante a gente notar a existência dele aqui. Essa é a linha vermelha. R9 é responsável pela renderização de cor dos vermelhos, portanto na cor da pele. Um R9 baixo, uma leitura de R9 baixa, significa pele pálida, pele sem capacidade de fazer uma pós-produção, sem capacidade de fazer uma correção de cor correta, ou uma pele esverdeada, amarelada, azulada. Então por isso a função do R9. Então existe CRI, RA mais R9, ou dentro do CRI, RE, que o CR9 está incluso. Tem fabricante que separa o R9, porque se ele tem uma leitura de R9 favorável, ele vai mostrar separado. Ele dá a leitura de CRI e ele dá mais o R9 dele, que é para mostrar, olha, eu tenho um R9 altíssimo, hein? Isso é importante para nós, que ele seja altíssimo para essa renderização de pele. O outro método de leitura é o TLCI. Eu vou pôr o colorímetro em TLCI, vou fazer a leitura da cor aqui na minha frente.
Esse é o gráfico de TLCI. E o valor de TLCI dessa lâmpada aqui é 97. Mas eu vou te contar um segredo, tá? TLCI sempre dá uma leitura alta. Então, no audiovisual, a gente está acostumado a todo mundo falar em TLCI. O TLCI da lâmpada, o TLCI do LED. Mas considere o TLCI também um método ultrapassado, tá? TLCI lê 24 cores. São essas 24 aqui, ó. Essa é a cartela Macbeth, essa aqui é da X-Rite. TLCI são 18 cores, mais uma escala de cinza com 6 cores. Por que usa a escala de cinza? Por que é legal a escala de cinza no TLCI? Porque se esse cinza tiver magentado, a gente identificou o desvio de cor na curva de Planck dessa lâmpada. Se ele tiver esverdeado, azulado, entendeu? A gente identifica esse desvio. O CRI não mostra isso, ele não trabalha com cor neutra na escala. Então, se ela tiver desvio para magenta, para verde, CRI não mostra, TLCI mostra. Então ele dá o valor de TLCI, só que o fabricante ele não mostra o desvio da cor dele, ele mostra o valor alto, TLCI. Como das 3 métodos, TLCI vai sempre ser o valor mais alto, o fabricante sempre vai priorizar mostrar um número absoluto maior para impressionar. Ele mostra lá TLCI 98, mas às vezes o CRI-RE é baixo, às vezes o R9 é baixo. E o mais importante de todos, o TM30, que é a próxima que a gente vai falar, pode ser mais baixo ainda. TLCI ele foi oficializado em 2012, é um pedido da indústria de televisão, porque aí a gente passa a ter circuito eletrônico, sensor digital, lâmpadas fluorescentes. CRI começou a não ser suficiente para fazer essa leitura, então pediu-se para a indústria uma inovação e eles inovaram com esse TLCI. Mas a inovação de hoje, hoje a gente pisa numa era mais moderna, a gente faz a leitura em TM30 ou TM3015. Eu vou pôr o colorímetro em TM30 e vamos fazer a leitura dessa luz aqui na minha frente. Legal. Essa luz tem um TM30 RF de 94. Eu vou explicar aqui. Ó. RF é a qualidade dessa cor aqui. Então ela é mais baixa do que TLCI e mais baixa do que CRI. Só que TM30 faz a leitura de 99 cores. Tá? CRI faz de 15, TLCI faz de 24, TM faz de 99. TM é muito mais confiável, ele tem uma leitura muito mais, mais bacana, mais moderna. Então é natural que o valor RF em TM30 seja o mais baixo dos 3. Você acha que algum fabricante vai anunciar o valor RF? Na leitura de TM30, super importante, útil, é esse gráfico aqui, esse círculo. Aqui. Esse círculo é o seguinte, o gráfico está disposto um círculo ideal. Então quando a gente faz a leitura, ele forma um segundo gráfico e posiciona em cima. A gente olha para ele e vê que ele bateu, ele está muito próximo, significa que é uma luz boa. Ela está gerando um gráfico próximo da referência. E a gente confere isso com o RF94. RF94, uma luz LED, é excepcional. O RG nessa informação aqui é a saturação, é a vibração da cor. Ele vai de 0 a 100, mas ele permite passar de 100. A cor pode ter 105, nesse caso aqui ela tem 105% de saturação de vibração. Então ela é um pouco mais saturada do que 100. O que não é ruim, não tem nada de errado nisso. Eu vou mostrar agora a leitura de algumas lâmpadas domésticas e da luz do dia, da luz natural, para a gente começar a entender, fazer a identificar esses gráficos, começar a entender via gráfico o que é uma luz ruim, o que é uma luz boa, para quando a gente vê isso do anunciante, bem que o fabricante de LED ele só vai anunciar um gráfico favorável, ele vai pegar dos 3, qual for o mais favorável para ele, é esse que ele vai anunciar. Mas nos LED, para cinematografia, para audiovisual, raramente elas estão vindo com gráficos ruins, raramente elas estão vindo com muito problema de cor. A gente tem isso em lâmpada doméstica, mesmo que sejam as lâmpadas LED, lâmpada de carro, essas têm leituras baixas pobres, então a gente não usa elas para cinematografia. Eu tenho aqui algumas leituras de lâmpadas fluorescentes domésticas em casa, então a gente vê que o gráfico CRI é baixíssimo, é muito pobre, o R9 é muito pobre, significa que essa luz não é adequada para fotografia, significa que ela vai renderizar uma pele dessaturada, pálida, magentada, esverdeada, significa que se eu fizer uma natureza morta com frutas, as cores vão reproduzir completamente errado. Se eu tiver diferenças de tonalidade entre os objetos, talvez não vá reproduzir essa diferença, vai uniformizar todos, vai mostrar todo mundo como laranja. Então esses são gráficos ruins de CRI, de lâmpadas domésticas.
Esses são gráficos ruins TM30 de lâmpadas domésticas. Eu tenho agora aqui a leitura de uma lâmpada incandescente dentro da geladeira. E o gráfico dela é sensacional, a leitura dela é sensacional. Por quê? Porque ela é uma lâmpada incandescente e todas as lâmpadas de filamento incandescente têm leituras incríveis. Por isso que elas foram usadas, que elas são usadas na cinematografia. Elas têm leituras próximas da luz do sol. A referência é a luz do dia, seja o sol a pino, seja no dia nublado. Aí o próximo a gente vem com a lâmpada de filamento e depois vem esse universo todo aí de todo tipo de lâmpada, LED, fluorescente, etc. Uma coisa interessante, um ponto de vista para a gente pensar aqui, que eu vou jogar esse dilema aqui para nós, é o seguinte: quando eu faço a leitura do sol na externa, eu tenho esses valores aqui de 100 ou às vezes de 99. Essa é a cor ideal, essa é a renderização de cor perfeita na natureza. Então a luz natural, a luz do dia, quando a gente vai fazer a colorimetria dela dentro dos ambientes, no corredor, na sala, ainda não utilizando luz artificial, ela não mantém mais as leituras de 100, ela não mantém mais esses números ideais, os números baixam. Então significa que a gente fotografa muito, a gente fotografou a vida inteira, vai continuar fotografando a vida inteira em luz natural dentro de casa. Dentro desses ambientes de arquitetura. E a gente não está trabalhando com renderização de 99 e de 100, a gente está trabalhando com valores menores. E os LEDs começam a se encostar nisso. Então eu trago esse ponto de vista para nós, para a gente pensar. Tá? A luz LED não tem a leitura de 100, ela tem uma leitura baixa, mas a luz natural, ela também não tem a leitura de 100 quando a gente está dentro desses ambientes. Então qual seria a dificuldade de a gente iluminar com luz LED? Qual seria o problema que isso traz para nós em renderização? Na verdade não traz grandes problemas, né? São apenas discussões, números absolutos que a gente tenta lidar. Aprender a fazer a leitura desses gráficos, aprender a diferença de CRI, de TM30, ajuda a gente a se defender de fabricante, ajuda a gente a se defender de desinformação. Quando alguém vem falar em CRI, eu já tomo um cuidado, eu fico de sobreaviso, porque eu sei que esse sujeito, esse profissional, ele está com informação defasada, ou ele não se especializou, ele está só com esse conceito bem raso de CRI. Então a gente tem que ir devagarinho, passo por passo, para levar essa informação para esse profissional. Quando o profissional vem já falando em TM30, a gente já está falando de um cara especializado. Então fabricantes não vão anunciar a qualidade de renderização da sua cor em TM30. Eles só vão fazer isso numa feira, num mercado extremamente especializado. No mercado doméstico ou de consumidor final, eles vão anunciar a leitura que der o seu maior valor. Então é muito comum eles anunciarem TLCI, porque das três, CRI, TLCI e TM30, TLCI é o que dá o número absoluto mais alto. Então eles vão usar TLCI. A gente só precisa aprender a fazer a pergunta para ele: legal, teu TLCI é alto, e qual é o RF do TM30 da sua luz? Aí ele vai ter que dar um passo atrás, ele sabe que ele está falando com um consumidor mais especializado. E precisamos buscar essa especialização para a gente se defender dessas arapucas aí de mercado, de marketing, etc. Vamos assistir agora o vídeo legendado do Andrew Locke sobre esse tema de colorimetria. Ele não usa o Sekonic 800, ele usa outro colorímetro, pois existem outros colorímetros, outras marcas e outros produtos. Ele dá uma aula bem mais completa e bem mais complexa para a gente. Valeu, abraço, obrigado. Okay, so before I get into testing the light, I want to discuss something that a lot of people don't understand, and that's CRI and TLCI. So CRI is Color Rendition Index, and TLCI is Television Lighting Consistency Index. A lot of people have a huge misperception of what these two figures mean. You see whenever you're buying lights, these figures are always mentioned. So I'm going to do a CRI test on this light here and show you the actual results. So let's have a look. Okay, so this light scored in a CRI test 97%. So 97% is a very good score. But what does that actually mean? Well, let's have a look at the test results. Now you see on the screen there are 16 colours. They're the 16 colours that are used in the CRI test. 16 colours and 16 colours only. So what if you're filming and what you're filming doesn't have any of those 16 colours? Well, that's the problem. So a modern production camera, top of the range production camera, can see billions of colours. Yet when we're measuring lights, we use systems that only use 16 colours as our scoring system. Okay, so that's pretty irrelevant. Now, Television Lighting Consistency Index, a lot of people go, well, that's a better system. Yeah, it is. Instead of using 16 colours, it uses 24, and it uses the 24 colours that are on a Macbeth colour chart. Okay. Now,
here's the problem, not just, comparing what the light can render in terms of how it renders 16 colors alone. This test does not take into consideration color temperature or overlying hue. So for example, if you've got an LED light that is green, has a green cast to it, it could still have a high CRI score, because if you white balanced your camera to that light, then it would render the colors as it did in the CRI test. One of the first things I look at with an LED is the color spectrum. So I'm just going to take a reading and show you the results. Okay, now on a bicolor unit like this, I would take lots of readings at different color temperatures. But what I'm looking for at the color spectrum is to see if anything's missing. Now with modern day LEDs, the latest LEDs, this is almost a waste of time, because they've improved a heck of a lot and there's usually spectrum there. But I just want to talk over what a lot of people, a misperception a lot of people have about what this information means. So a lot of people might look here and see that the light blues here, there's not as much light blue as there is the oranges up in the peak here. So they might take that to mean that the light blues won't be rendered as accurately as the oranges. That's not true. Because there is spectrum here, it's going to get rendered. Okay? If there's spectrum, the color is going to get rendered. So what does this mean? So a good way to think about what this actually means is, imagine you're doing a job and it has a massive color grading post-production element to it. So you're going for a specific look that you're going to achieve in the color grade. Well, let's say you were going to film it with this light, okay, which I've just taken the reading off. This reading represents the total amount of color palette that you have to play with in your grade. So basically, if a color doesn't exist, you can't correct it. It's got to be there. So even though, say, that light blue there, or this red down here, is still being rendered, it doesn't have as much as, there's not as much there as these colors. So your color grader might have a hard time getting those colors to pop. Okay, so the next thing I test is the color rendition of the light. Now, how do I do that? Because I think CRI is crap and I think TCLI is crap. So I use a TM30 color vector test. So what is a TM30 color vector test? Okay, well, this is a TM30 color vector test. Okay, so how does a color vector test work? Well, the color vector test takes 99 readings that are evenly spaced all the way around the color vector. 99 readings. Now those 99 readings on average are about 3.5 degrees out from each other in terms of your color. 3.5 degrees out. So the logic is, if it renders one color here fine and the next color 3.5 degrees across is rendered fine, then it's very unlikely that the phosphor in the LED can't replicate the colors that are in between. Okay, so that's how the color vector test works. Alright, so you'll see there are two circles there. Okay, so the black circle is the reference. So that's what, ideally, if you had a light that was 100% perfect, that's where it would be sitting, on the black reference circle. The red circle is the result of my test, which was the light, the fluoro light that's over the top of me there. Now you can see that the red circle doesn't line up to the black circle because that light's crap. Okay, so over here you'll see that the red circle on the green section is higher than the black circle. So what that means is the greens are being oversaturated. So if you've got a green color, let's say where the black circle is, that will actually appear under that light to be the color of where the red circle is. Now over here you've got the oranges are not being rendered correctly. Okay, they're being undersaturated. So the black circle represents where orange should be. The red circle represents what the light is actually going to be rendering. Now there are two scores on a color vector test. The top score, the RF, that is how accurately the light is rendering the colors. Now, a good score on an LED, for me, if I'm buying a modern LED now or I'm buying new LED equipment, it has to score at least 92. A really, really good LED score is about 94. And a good LED, this is going to surprise people like, say, the Nangguan flexible panels that I use all the time, they only score an 89, but we'll get into later on into color hues and why that 89 is a good 89. Okay. Now the other score here, very important to note, RG. That's color saturation.
So in this result, we got 99.4. Okay, so that's enough of that. Let's take a reading off this light here and see what we get. Okay, so this light is rendering with 94.4% color accuracy, so currently set to tungsten. So 94.4%, I'm really happy with that. And it's rendering, the colors being rendered at 102.1% saturation. So they're actually a fraction more vibrant than they should be. Now, when I'm doing these tests, of course, on a bicolor light like this, I will take loads of readings at different color temperatures and make sure it's within the tolerances that I'm happy with. And for me, these days, that's 92% or higher. Okay, so before I dare bring this thing onto set, I need to check that it has no casts or color hue. Okay, so there are two ways in which I can do that. So the first test with my meter is a gels test, or a gels targeting test. So I enter in my color temperature that I'm targeting, which is 3,200 degrees Kelvin, set my light to 3,200 degrees Kelvin and take a reading. So let's have a look. Okay, so on the screen appears some crosshairs. So that's the target result we're after. And the color meter tells me if I need any gels to correct the actual reading, which is that red dot up to there, to get it onto target. Okay, target would be absolutely perfect. All right, so it's telling me that I don't need any CTO or CTBs, but what it is telling me is that I need to add a green gel to neutralize the pink that's in the light. So it's telling me I need a 246. A 246 is a 1/4 plus green. So basically this is telling me that this light is pink. But it's not as pink as the gel would indicate. If I put that gel on, I can tell you from experience, I don't want to do it because the video will take too long. If I put that gel on, instead of being towards pink on the crosshairs, it'll be now under towards green. But it'll be closer to the target. Now, I don't want it to be green at all. So if I was going to gel it, I wouldn't put a 1/4 plus green. I'd only put a 1/8. Now, one thing I'd like to point out, is that a bad result? Well, it's in good company. Every single good bicolor LED that I've tested, every single good bicolor LED has the same result in tungsten. It has a bit of pink. Okay, that's my Nangguans, my TGLs, Cineroids, Didos, Quasar science tubes, and even when I tested the old bicolor Kino Celebs, same result. So that's a bit of a quirk with tungsten or warm white LEDs. They tend to be pink. There's sort of no real way around it. Now, other lights I've got that don't have this problem, that when you take a reading at 3,200 don't have any pink in them, are my sky panels. I've tested Kino Flow Selects and Luxleys. Now they don't have this problem because they are not bicolor. They're RGBW, so they add a bit of green in to neutralize the pink. Okay, so the last test will tell me if there's any color hue that is correctable by gel. But what if I'm getting some sort of funky color that is not correctable by gel? Well, that's where the next test comes in, and that is using XY color coordinate testing. Now, I'll just show you something on here. Hopefully you can see there's a red line that goes in a curve. That's called the Planckian curve. Okay, so what the heck is a Planckian curve? And I hope I'm pronouncing that correctly. Okay, the Planckian curve represents where color temperature white would be. Okay, so at the one end of the Planckian curve line, it's in the oranges or in the reds. That is your warm white. The other end of the Planckian curve is in the blues. So that's your incredibly cool white, say like 9,000 degrees Kelvin. You'll notice that the Planckian curve goes right through the center where all the colors converge. It goes right through the center of white. So in that center of white, in the XY coordinate, in that center of white is 5,600 degrees Kelvin neutral white. Okay, so that's why we have 5,600 Kelvin as our default daylight, because it's in the center of neutral white. Okay, so now I take several readings at different color temperatures and make sure that my target result, this little cross, stays onto or very, very close to the Planckian curve. Okay, so let's take a reading at 3,200 degrees Kelvin. Now, the previous reading said it was a bit pink, so let's see what this says. Okay,
Now, it's sitting pretty close to the Planckian curve, but you can see it's just sitting underneath it to pink. And the other thing I've learnt the hard way through experience is you can't 100% trust technology, okay? Always be a bit skeptical of it. Now, just one final note, if you want to know how a gaffer tests a tungsten light to see if it's got good colour rendition, what we do is we flick the on switch. If light comes out, we know it's really good quality. Okay, so basically, I hope to see you on set soon. Take care, everybody. See you later.